Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje então aqui quem fala é o professor Alex Marinho, da disciplina de Programação 4, e nós iremos então, pessoal, darmos continuidade ao nosso estudo introdutório à tecnologia JSF. Na aula de hoje, pessoal, eu preparei para vocês como que se faz formulários em JSF, tá? Então eu preparei aí, a gente vai fazer uma videoaula bem prática, na qual a gente vai criar um formuláriozinho bem simples, tá? De uma agenda de contatos, certo? Como se fosse uma agenda telefônica, ou enfim. E a gente vai então criar esse formuláriozinho e vamos apenas na outra página exibir as informações, tá? Vai ser um processo incremental. Nas próximas videoaulas que a gente vai ver a parte de conversão de tipos e validação dos campos, a gente vai usar então esse mesmo formzinho, tá? Então é importante vocês seguirem essa nossa aula, tá? Então o que a gente vai fazer, né? Primeira coisa, vamos criar um novo projetinho, tá? Então vamos criar aqui um novo projeto, Java Web, né? Uma aplicação web. Clicamos no próximo, vamos dar um nome aqui para o nosso projeto, tá? Eu vou chamar aqui de aula JSF, tá? Underline validação e conversão, certo? Conversão. A aula JSF, validação e conversão. Por quê? Porque a gente vai, como eu falei anteriormente, usar esse mesmo exemplinho aqui para ver esses dois conceitinhos aí mais para frente, tá? Então aqui vamos dar um próximo. Escolhemos o nosso servidor, né? Eu tenho aqui o Glassfish e o Tomcat, tá? Vou deixar o Glassfish, próximo. Vamos escolher o nosso framework, né? Java Server Faces, ok. Daí aqui em configuração a gente vai escolher o JSP, tá? Podia ser o Facelets, né? Mas vamos trabalhar com a ideia do JSP, tá? E finalizamos, tá? Ele vai carregar aqui bonitinho, certo? Tá? Então ele já carrega aqui uma paginazinha welcome.jsp, e de imediato, né, gente, nós vimos na aula passada que todo projeto JSF precisa ter um arquivinho de configuração. Então nós já vamos, reparem que o NetBeans ele não faz isso pra gente, né? Ele não coloca aqui o nosso Faces, né, que é o responsável então, né, por controlar os nossos beans, é o responsável por toda a parte de navegação que nós vimos na aula passada, né? Então nós vamos incluir esse carinha aí. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Então escolhemos o projeto, vamos em novo. Como ele não aparece aqui, né? Até aparece aqui a configuração do JSF, mas se não aparecer para vocês, a gente vai aqui em outros, né? Escolhe o Java Server Faces e aqui está ele, ó, configuração do JSF. Vai fazer o que? Um novo Faces Config, ó, tá? Clicamos em próximo, deixamos o nomezinho Faces Config e finalizamos. Então ele criou aqui, ó, o nosso Faces Config bonitinho, tá legal? Muito bem. Nessa nossa página Welcome aqui, ó, eu vou renomear ela, tá? Eu vou chamar ela aqui, ó, de Index Form, tá? Que vai ser então o nosso formulário aí inicial de contatos, tá? Então reparem que ele já criou as nossas views, então ele está trabalhando com a ideia do JSF. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, e aqui no título da nossa página, né, vamos botar aqui então cadastro de contatos, não clientes. Clientes vocês vão fazer, tá? De contatos, ok? Vou tentar diminuir, senão não vai ter muito espaço. Então aqui vai ser o título da nossa, o que vai aparecer. Nós vamos botar aqui também, mesma coisa, cadastro de contatos. Vamos Ctrl cavalo, Ctrl vaca, tá? E aí aqui dentro da nossa nossos contatos, nós vamos fazer aqui um formzinho, tá? hform, tá?
E aí aqui dentro do meu HForm, né, eu vou então colocar os campos dos meus cadastros, certo? Antes de fazer isso, tá? Nós vamos ter que criar o nosso bin, certo? Vamos criar esse carinha. Então, para fazer isso, nós vamos aqui em código-fonte, tá? Vamos criar um novo pacotezinho Java, chamado de bins, tá? Exatamente como a gente tem feito nas nossas últimas aulas. Vamos criar aqui um novo, seria um bin gerenciado JSF, ok? Novamente, se não aparecer para vocês aqui, vocês vão em outros, Java Server Faces, e escolhemos aqui o nosso bin gerenciado, tá? Vamos dar um próximo, vamos dar um nome para essa nossa classe, vamos chamar ela de contato bin, certo? Fica no pacote bins, e olha que legal, né, gente, quando a gente cria, antes de fazer qualquer outra coisa, o arquivinho de configuração, ele já me dá a opção de eu fazer o registro, tá? Então eu já posso fazer o registro, coisa que eu não precisaria digitar isso na mão, né? Então eu já adiciono, que nem a gente fazia em JSP, tá? Eu já adiciono ele no meu facesconfig, qual é o nome que eu vou utilizar e qual vai ser o escopo, tá? Então nós finalizamos, tá? Então ele já cria a classezinha aqui pra gente, tá? E se nós olharmos no facesconfig aqui, olhem como ele já registrou o bin, tá? Já registrou o bin gerenciado. Tudo automaticamente, né? Então o que nós temos que colocar aqui, né, gente? Aqui nós vamos colocar quais são as propriedades que esse bin aqui vai trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar com algumas. Quais são elas? Private string, o nome do meu contato, tá? Private string, a data de nascimento do meu contato, tá? Inicialmente a gente vai trabalhar com nascimento como se fosse uma string, tá? Mas na próxima aula a gente vai trabalhar esse cara aqui como se fosse um date, para que quando a gente fosse, por exemplo, enviar para a base de dados, ela já vai certinha, né? Porque a gente vai fazer uma validação deste cara aí via JSF, tá? Então, por enquanto, como a gente não está trabalhando com validação ainda, vamos deixar como string, tá? Aqui vamos ter um outro, private string sexo, tá? O sexo da pessoa, private string permissão, ou seja, qual é a permissão que esse cara vai ter, tá? Private boolean habilitado, para a gente saber se esse cara aí ele vai estar ativo ou não. E só para a gente ter um outro exemplo de tipo de dados, né? Vamos colocar aqui um double, tá? Chamado valor, tá? Só para a gente trabalhar com um tipo de dados um pouco diferente, tá? Aquele é a nova instância, tá? E aí aqui embaixo então a gente vai fazer o que, né? Vai fazer os nossos getters e setters, tá? Então alt insert e vamos dar um getter e setter, marcamos todo mundo e ele então gerou pra gente aí todos os nossos valores aí dentro do nosso contato bin, tá? Belezinha, né? Tranquilinho e sereno até agora. Muito bem. Voltamos para nossa index aqui, tá? A qual então agora que nós temos que fazer todos os nossos forms, né? Todos os nossos campinhos. O que a gente vai fazer? Uma boa prática é a gente organizar esses nossos caras dentro de um painel grid, né? Ou seja, para não ficar tudo muito bagunçado e eu não usar muito as tags do HTML de quebra de linha, por exemplo, tá? Então aqui eu vou dizer que nós vamos trabalhar com duas colunas, tá ok, certo? E aí então ele vai fechar o nosso painel grid e tudo que tiver aqui dentro, né, vai obedecer essa estratégia de duas colunas, tá? Então o que nós vamos começar aqui? Então nós vamos ter aqui um output label, tá? Ou seja, ele vai escrever alguma coisa, value, nome, tá? Vamos dar um espacinho, ok? Tá? Fechamos. E aí aqui
que a pessoa vai ter que digitar, né? Então aqui é um input text, tá? Ou seja, é um texto que a pessoa vai ter que digitar, tá? E aí aqui então qual vai ser o label desse input text? Vamos dar nome, tá? É opcional esse nosso carinha aqui. E o que é importante é esse aqui, né? É o valor. Aí esse valor aqui, onde é que ele vai colocar esse valor aqui, né? Vai colocar dentro do meu contato bin, ponto, nome, certo? Tá? Então esse carinha aqui vai ser o nosso primeiro elemento, tá? E aí a gente vai repetir essas informações aí para todos os demais, tá? Então o que eu vou fazer aqui, tá, gente? Eu vou dar uma de reaproveitamento de código, né? Tá? E aí então, opa, tá? Ctrl Shift e para baixo, tá? Então aqui tem o nome. Qual é o próximo aqui que nós vamos trabalhar, né? Data de nascimento, certo? E aqui já vamos botar o padrãozinho que a gente quer. Muito embora, né, gente, ainda, né, não está sendo feita a validação. Mas já vamos botar aqui, tá? Aí aqui o label vai ser nascimento. Cuidem, né? A gente copiou e colou várias vezes, mas cuidem para não deixar nada para trás, tá? Nascimento, ok. Deixa eu fechar aqui, deixar menor para vocês. O próximo carinha aqui é sexo, né? Coluninha sexo. Reparem que essa daqui vai ser um pouco diferente, tá? Não vai ser esse input text aqui. Então vamos até tirar. Este cara aqui, ó, eu quero que ele apareça para mim como se fosse um combo, tá? Poderia ser até um rádio, tá? Poderia ser até um rádio, mas eu vou fazer como se fosse um combo box. Então como é que eu faço, tá? Como é que eu faço para que esse cara fique como se fosse um combo box, tá? Opa, fiquei segurando aqui. É um select one menu, tá? Então esse cara aqui, ele é o nosso combo box aí. Daí eu vou botar qual é o valor que eu quero, tá? Mesma coisa, vou chamar lá o meu contato bin, ponto sexo, tá? Ponto sexo, ok? Daí aqui eu vou simplesmente fechar, ele vai fechar para mim aqui embaixo. E aí aqui dentro eu vou colocar quais são os valores, né, que eu quero que apareçam, tá? Então f select item, tá? Item value, e aí eu vou dizer aqui que aqui vai aparecer feminino, tá? Feminino é o primeiro carinha, fechamos. E aí aqui o segundo carinha vai ser masculino, tá? Vamos tirar essa linha aqui. Muito bem, então aqui ficou, ó, o nosso label sexo e aí um combinho aqui onde vai aparecer feminino e masculino, tá legal? O próximo cara aqui vai ser permissão, é isso, né? Vamos ver a ordem aqui. Tá? Permissão, habilitado e valor. Tá, próximo aqui então é permissão. Nós vamos botar valor, tá? Vamos fazer valor, permissão e o habilitado, vai ficar mais legal. Tá, então esse valor aqui, ó, ele é um campo só para a gente fazer a conversão para double, tá? Nada mais do que isso. Então input texto, aqui vai ser valor. Então a forma da gente colocar é exatamente igual como se fosse um campo de texto normalzinho, tá? E aí agora aqui então nós vamos ter o nosso permissão, tá? Este permissão aqui também é legal, pessoal. Vai ser o seguinte, ó, ele vai ser também um combo box parecido com este. Só que esse daqui eu estou especificando os valores fixos, ok? Este cara aqui eu também poderia fazer isso, mas como a gente está praticando, eu vou fazer de uma forma um pouco diferente.
Nós vamos imaginar que essas permissões aqui, elas fossem obtidas de um banco de dados, por exemplo. Eu não sei quais são os valores que tem aqui. Os valores de sexo, tudo bem, são feminino e masculino. Mas permissão aqui, eu imagino que eu não sei quais são os valores. Ou se fosse assim, por exemplo, aqui um campo categoria, por exemplo. Tá? Então, eu deveria pegar isso daqui de uma base de dados, de algum lugar. Então, como é que eu faria isso? Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos implementar lá no meu BIM um método, tá, que pegaria essas informações da minha base de dados. Como eu não estou trabalhando com banco de dados aqui, nós vamos apenas colocar valores fixos. Mas, né, gente, a ideia seria exatamente igual. Como é que vai ficar isso? Tá? Como é que vai ficar isso? Eu vou tirar esse carinha daqui, tá? Como é que vai ficar? Olhem só, eu vou voltar no meu contato BIM aqui, tá? Vou voltar aqui. E aí lá embaixo nós vamos implementar um novo método, tá? Que método vai ser esse? Tá? Vai ser um método public. Ele vai me retornar um array list, porque pode ser mais de uma permissão, tá? Do tipo select item, tá? Porque eu estou fazendo um array list de select itens. Get combo permissão, tá? É o nome do meu métodozinho aqui. Abrimos e fechamos. Ele vai pedir para importar algumas coisas, tá? Então nós vamos importar este carinha aqui, o array list, e vamos importar o faces model select item também, tá? Importamos esses dois carinhas aí. Legal. O que eu vou fazer aqui primeiro? Vamos ter que declarar, né, uma lista desse tipo aqui. Vamos chamar aqui de lista, tá? New array list, certo? Vamos instanciar aqui o nosso objetinho. E aí agora aqui seria a parte onde eu me conectaria no banco de dados, faria o select asterisco lá, from permissões, from categorias, enfim, e me retornaria essa lista, tá? Como a gente não está trabalhando com isso, a gente vai simplesmente adicionar esses caras no braço, tá? Mas seria essa a ideia, tá? Então aqui new select item, tá? Que ele vai passar primeiro, vamos dizer, o null, selecione uma permissão, tá? Esse é o primeiro cara. Vamos dar uma de espertos, né? O próximo cara aqui vai ser admin. Se o cara for um administrador. E outro cara aqui vai ser um teste. Se for um usuário teste, tá? E aí o que faltou por último aqui? Nós dá um return, né, na nossa lista aqui para o método que vai chamar, certinho, tá? Então aqui um métodozinho. Daí agora esse cara, vou repetir mais uma vez, ele iria simular, né, a busca de uma listagem de categorias, de permissões, etc, lá do meu banco de dados. E aí então aqui nós queremos fazer um combo através daquela lista lá. Como é que ficaria isso, né? Então, bem barbada. A gente vai trabalhar com esse mesmo carinha aqui, H, select one menu, tá? Value, vamos abrir, vamos fechar, vamos chamar o nosso contato BIM ponto permissão, tá? Ponto permissão, ok? Daí a gente vai fechar aqui, tá? Fechamos o select one menu, e aí aqui agora, quando era o sexo, eu fiz eles todos separadinhos, né? Coloquei item por item, só que agora aqui não, né? Aqui eu já tenho uma lista, né? Então o que eu vou usar? Eu vou usar aqui o campo select items, porque eu tenho uma lista de
itens, tá? Então aqui value. Como é que eu vou fazer para pegar essa lista? Bem fácil, né? Eu vou chamar o que? O meu método, né? Que é combo permissão, tá? Que é um método então que retorna uma lista, tá legal? Tá? Aí fechou, select um menu, fechou, tranquilinho, tá? O que que falta agora? Valor, permissão, falta o nosso habilitado, tá? Então aqui h output label, tá? Value habilitado, tá? E fechamos esse cara aqui. E aí aqui nós vamos fazer um checkbox, tá? Aqui nós vamos fazer um checkboxzinho onde o cara apenas vai marcar aí se sim ou se não. Como ele é um booleano, né? Tá? Então aqui vai ser h select boolean checkbox, tá? Essa é a ideia. Qual é o valor que ele vai colocar? Chamamos o nosso bin novamente, contato bin ponto habilitado, que é um booleano. Tá legal? Muito bem. Tá? Aí aqui ele termina o nosso panel grid. Tá? Terminou o nosso panel grid, tá? Então ele tá todo ele aqui dentro, todos os nossos itenzinhos, certo? Próximo passo, tá? Próximo passo, fora do panel grid, mas ainda dentro do form, a gente vai ter o que? Um botão de comando, tá? Podia ser um link? Poderia, tá? Um botão de comando que vai então ter a ação de encaminhar para a próxima página, que no nosso caso aqui apenas vai exibir, né? Mas poderia muito bem inserir na base de dados lá, fazer um insert no meu banco, tá? Então aqui value cadastrar, tá? E a minha action vamos deixar cadastrar também, tá? Mesmo nome, importante esses nomes aí, tá? Ok, muito bem. Então acredito, pessoal, que, tá, esta paginazinha aqui já deva estar aparecendo alguma coisa, tá? Vamos salvar todo o nosso projeto. Deixa eu verificar aqui qual é o navegador que ele vai usar. Vamos vir aqui em executar. Vamos mandar para o Firefox aqui, tá? Ok. E vamos testar o nosso index form aqui. Vamos executar o arquivo, tá? Pararão. Tá carregando. A primeira vez ele demora para criar, né, os servlets e enfim, tá? Olha lá, tá? Então deixa eu fechar essa aba aqui, ó. Então ele cadastrou aqui, cadastro de contatos, fez o panel grid bonitinho, onde nós vamos colocar um nome, aqui uma data, ó, tá carregando feminino e masculino, o valor é um double, tá? Então ele tá botando ponto, e as permissões ele tá pegando de lá, e se ele tá ou não habilitado, tá? Se nós clicarmos aqui, ele não vai sair do lugar, né? Porque a gente não implementou a regra de navegação ainda, tá? Vamos fazer isso agora, ok? Muito bem. Então vamos dar sequência para o nosso exemplinho. Então o que a gente vai fazer, né? Já estamos quase no final, gente. A gente vai criar agora aqui uma nova página web, tá? Uma nova página. No nosso caso aqui vai ser uma página JSF, tá? Uma outra página JSF. Vamos dar um nome para ela aqui chamado de listar contato, tá? Listar contato. Eu cadastrei o contato, né? E aí agora que nós vamos listar, botamos com JSP e finalizamos. Então ele vai criar esse carinha aqui. Aí no nosso title aqui nós vamos colocar contato cadastrado. Tá legal? Vamos copiar esse cara, Ctrl cavalo, e em vez desse nosso Hello World aqui, vamos botar o nosso contato cadastrado. Tá legal? Muito bem. Aí agora aqui, né, a gente vai ser apenas o que? Uma parte onde a gente vai exibir as nossas informações,
tá? Então a gente vai, por questões de organização também, vamos colocar elas utilizando um Painel Grid, onde eu vou ter a coluna e a informação. A coluna e a informação. Então nós vamos trabalhar com duas colunas também, certo? Então lá está todo o nosso Painel Grid. E entre o Painel Grid, então agora aqui nós vamos ter vários Output Labels, né? Ou seja, são escritas que eu vou colocar, tá? Então aqui value. O primeiro aqui, nome, tá? E aí o segundo aqui, Output Label, também vai ter um value, só que aí agora eu vou chamar do bin lá, né, cara? Contato bin.nome, tá? Esse aqui é o primeiro, tá legal? Aí agora o que a gente faz aqui, né? Só usa os comandinhos aí famosos da informática aí. No caso aqui do NetBeans é mais fácil ainda, tá? A gente vai ter nome, data de nascimento, sexo, valor, permissão e o habilitado, tá? Vão ser esses nossos carinhas aqui, tá legal? Muito bem, deixa eu tirar essas linhas em branco aqui, que eu não gosto. Pronto. Então o primeiro cara aqui, nome, o segundo aqui, nascimento, tá? Aí não esqueçam de mudar aqui, né? Nascimento. O terceiro cara aqui vai ser o nosso sexo. Aqui mudamos também para sexo, ok. O cara aqui vai ser valor. Aqui também, valor. Esse outro cara aqui é o nosso permissão. E por último aqui é o habilitado, né? Habilitado, tá? Contato bin habilitado, tá? Ok? Legal, tá? Painel Grid, parará. E aí o que falta a gente fazer aqui, né? Nós vamos fazer só para efeitos de navegabilidade, tá? Nós vamos colocar aqui, tem que ser dentro de um form, né? Um botão de comando, ou um botão de link, como queiram. Vou usar um link, tá? Para a gente poder voltar, tá? Então, value início, estava certo. Início, e a nossa action vai ser então aqui vamos chamar de index, tá? Que é para voltar lá para o começo, certo? Tá? Tranquilinho. Então essa aqui é a nossa listar contato. O que falta a gente fazer, né, pessoal, para fazer o teste final e ver se está tudo ok? É a gente então criar as nossas regras de navegação, né? Eu tenho aqui uma index que tem um botão, tá? Que passa uma action chamada de cadastrar, e aqui eu tenho na minha listar contato um outro link que passa uma action chamada index. Então eu tenho que criar essas regras de navegação para ele poder então voltar, né? Voltar para nossa, cara, aqui pode até ser index form aqui, se eu quiser, tá? Ele vai voltar, acho que para index form. E essa aqui eu não preciso nem cadastrar de maneira explícita, certo? Vamos ver aqui então. Então no nosso faces aqui, ó, vamos dar uns enter. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, nós vamos inserir, tá? Botão direito, uma regra de navegação. Qual é a minha view inicial? Tá? Eu posso procurar, né? Então eu vim aqui em web, ele vai partir da index, tá? Selecionamos o arquivo, adicionamos. Então aqui está a minha regra de navegação. Qual é o ponto de partida? É a index. E aí então agora que eu vou colocar o que? As regras os casos de navegação, melhor dizendo. Então dentro aqui, botão direito de novo, inserir condição de navegação, tá? Então olha só, da view, qual é a minha view inicial, qual é a minha ação, tá? Qual é a minha ação? Aí nós vimos lá que a minha ação é cadastrar, lembram? Tá? E para qual view que eu quero ir, né? Tá? Então aí eu venho aqui e escolho que eu quero para listar contato, tá? Selecionar, ok? E dou um adicionar, tá?
Então repare, ele cria para mim que toda vez que ele estiver na index form e for passado a informação cadastrar, ele tem que ir para listar contato. Tá? Então se nós formos ver aqui na index, ó, qual é a action? Ó, a action é cadastrar. Então no meu faces aqui, qual é a action? Cadastrar. Ok? E pessoal, acredito que deve estar funcionando. Tá? Vamos salvar esse carinha aqui, já está tudo salvo. Tá? Vamos ir para o nosso navegador aqui, vamos dar um refresh. Tá? Olha, já até foi sozinho. Vamos ver se a início. Ó, a início já até está funcionando, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Alex, data de nascimento 15/02/1976. Já está até aqui. Masculino, valor 777.77. Legal, né? E eu sou um usuário teste e estou habilitado. Tá? Vamos dar um cadastro. Então reparem que ele achou aqui, né? O usuário Alex, a data, masculino, teste e diz que o habilitado igual a true. Depois nós vamos tratar esse carinha aqui também. Tá? E a início aqui, ela como ficou com o mesmo nome, né? Então ele está voltando aqui para a página que tem o nome estático. Certo, pessoal? Tá? Então a videoaula vai ficando por aqui. Vimos então bem rapidinho aí como fazer então um formuláriozinho em JSF. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Um grande abraço.